Boa tarde, como prometido, vamos hoje aqui, também estou conectando no Instagram, nós estamos Conversando com Especialista e esse Conversando com Especialista de hoje será o tema será radiofrequência no tratamento da incontinência urinária de esforço. O nosso objetivo desse Conversando com Especialista é trazer sempre um tema e a partir desse tema nós vamos estar esclarecendo dúvidas sobre esse tema, vamos estar falando um pouco sobre esse tema que foi escolhido para a semana. Então a nossa semana, como eu falei, é a incontinência urinária de esforço e vocês vão poder fazer perguntas sobre isso. Por que eu pensei nesse Conversando com Especialista? Nossa vida louca do jeito que é, nós precisamos estar dividindo o conhecimento e pensando sobre assuntos que nem sempre a gente consegue discutir com colegas sobre isso. Então, hoje eu acabo recebendo todos os dias muitas perguntas sobre vários temas, onde acaba sendo muito difícil para mim estar respondendo individualmente a essas pessoas. Então, eu imaginei criar uma forma de estar compartilhando esse conhecimento, compartilhando esse tema, né, a minha experiência no tema, para que possamos estar discutindo e aproveitando todos nós, né? Então foi por isso que eu criei o Conversando com Especialista. Lógico que também existe a possibilidade de você estar discutindo um caso clínico especificamente, estar trazendo um assunto específico. Lógico que eu posso não contemplar em todos os momentos desse Conversando com o Especialista o assunto específico que você deseja. Então, a gente imaginou e criamos esse Conversando com o Especialista, que também poderia ser individual. Mandem perguntas, vocês podem estar interagindo, mandando essas perguntas para que eu possa estar respondendo aqui, mas eu vou explicar um pouquinho inicialmente o que é a radiofrequência, a incontinência urinária de esforço e como é que a gente pode estar utilizando este recurso, que é a radiofrequência, no tratamento da incontinência urinária de esforço. Então, se vocês quiserem, eu estou tentando achar uma forma para poder colocar aqui. Pronto, eu acho que agora ficou mais fácil, eu estava segurando o celular. Então, vamos lá. A radiofrequência, ela é um recurso, é uma onda eletromagnética que ocasiona um efeito fisiológico em nós. Na fisioterapia, ele já é extremamente utilizado, principalmente aqui no Brasil, na dermatofuncional. Mas em várias outras áreas, em outros países também, você tem a utilização deste mesmo recurso. Me deem só um minutinho, por favor, Larissa. Eu queria que você fosse acompanhando se tem as perguntas e me passando, porque eu estou sem óculos, tá? E aí fica mais difícil. Mas voltando, então a radiofrequência, ela nada mais é do que uma onda eletromagnética que vai ter uma resposta. Como eu falei, ela já é muito utilizada nas outras áreas, principalmente na dermatofuncional, e na forma que é utilizada nas disfunções pélvicas era utilizada de uma outra forma. O que é essa outra forma? Ela era utilizada de uma forma que seria considerada ablativa. Por que ablativa? Porque ocasiona uma temperatura que pode levar esse tecido a uma resposta que não é a desejada quando nós utilizamos uma não ablativa. Então, a temperatura poderia ser muito elevada. Então, você chega a encontrar na literatura até 65 graus, 73 graus, vai depender do autor falando sobre essa utilização. Então, nós não inventamos a radiofrequência para as disfunções pélvicas. Na verdade, nós começamos a utilizar um recurso já existente, só que começamos a utilizar de uma forma inovadora. Então, nós vamos utilizar essa onda eletromagnética para ocasionar um aumento da temperatura. E aí, na incontinência urinária de esforço, nós usamos uma temperatura que seria uma temperatura que o nosso objetivo é ocasionar uma inflamação aguda e, consequentemente, uma produção
aí de colágeno e elastina. Por que isso? Pensem o seguinte, nós estamos com a uretra, né? Então, nós temos a vagina, nós temos a uretra, né? E músculos ao redor. Quando eu contraio esse músculo, eu modifico o tecido muscular. Mas o tecido do canal vaginal e o tecido do canal uretral, eu não consigo modificar com os exercícios. Então, nosso pensamento foi, meu pensamento junto, né, com a radiofrequência seria a utilização de uma aumento da temperatura para ocasionar o quê? A produção de colágeno e elastina. 30% da nossa continência, ela se dá especificamente, se dá por conta de quê? De fatores de colabamento intrínsecos. Quais são eles? Nós temos o colágeno, nós temos a vascularização. Então, são os fatores que mantêm essa uretra fechada. Com exercícios, apenas exercícios, nós não conseguimos mudar, nós não conseguimos ter uma produção de colágeno com exercícios. Você sim consegue melhorar a vascularização, consegue até ajudar em alguns fatores de colabamento, principalmente pela vascularização, ou porque você hipertrofia esse músculo ao redor da uretra, mas não agindo a nível intrínseco, a nível de colágeno. Então, com a radiofrequência, nós conseguimos, e isso já é comprovado, nós temos vários trabalhos na literatura que falam sobre isso. Inclusive, tem um trabalho que foi o que nós nos fundamentamos para a utilização da radiofrequência para o tratamento disso, que é um trabalho bem interessante da Patrícia Frois, que ela utilizou a radiofrequência e ela avaliou essa resposta da radiofrequência a nível histológico. Então, ela avaliou, lógico, em tecido de ratos, aí não foi em tecido de humanos, era óbvio que nós deveríamos ter um estudo em tecido, né, de humanos para a gente ter essa resposta exata no nosso organismo, mas ela utilizou com animais, com ratos. E aí, com isso, ela viu que se tem um pico de produção de colágeno com 7 dias, ele sendo produzido de 7 até 21 dias. Lógico que o pico é o 7º dia. E baseado nisso, com uma temperatura específica, e aqui nós utilizamos uma temperatura de 39 a 41 graus, nós temos essa resposta que é a produção de colágeno, porque você ocasiona uma inflamação aguda com consequente, né, resposta por ativação de fibroblastos e, consequentemente, nós podemos estar utilizando a radiofrequência. Tem alguém aqui dizendo que não dá para entender do Instagram, não. Ah, tá. Eu acho que o Face pode ser que seja melhor. Eu não sei se o que está acontecendo. O som não está chegando, é isso? Chegando picado. Infelizmente, nós temos algumas deficiências de conexão. O ideal, eu não sei se o problema é no Instagram ou o problema é na minha internet, mas eu acho que não, porque no Face a gente está conseguindo passar. Então, por favor, quem estiver assistindo no Instagram, assista no Face, tá? Por favor. No Face, pronto. Então, no Face está também, tá? Então, vocês vão conseguir, eu acho que no Face vai ser mais fácil, tá melhor, não vai ser tão picado. Então, voltando à radiofrequência, né? Então, nós vamos estar ocasionando essa produção de colágeno por meio de um aquecimento. E essa é a indicação. Na radiofrequência, na incontinência urinária de esforço, é dessa forma. Nós temos outras patologias que seriam tratadas de outra forma. Então, como eu falei antes, né, o nosso trabalho não é inovador a nível de utilizar um recurso
que foi criado para isso. Não, nós estamos utilizando um recurso que já era utilizado para outras patologias, inclusive utilizado da incontinência, também para o tratamento da incontinência urinária, mas utilizado de uma outra forma. Então, aqui o nosso trabalho inicial é a nível de uretra. Então, nós passamos o eletrodo bem no meato uretral. Os trabalhos descritos na literatura ou eram a nível intrauretral, se colocava o eletrodo, se colocava esse conector que estaria conduzindo a onda eletromagnética no canal uretral, e lá era emitido essa onda. Mas não, o que nós fazemos é a nível de meato uretral. Isso causa menos desconforto, nós conseguimos controlar a temperatura e, além disso, o risco de você ter, né, outros efeitos adversos é menor, além do desconforto. Então, o outro era paciente geralmente sedado, paciente usando anestésicos, e o que nós estamos utilizando é a nível ambulatorial. O paciente não tem nenhum tipo de anestésico, a gente usa apenas o gel para ajudar no movimento, porque também não é isso que vai te ajudar a conduzir a onda, né? Então, a onda eletromagnética, a depender do tipo de gerador dessa onda, e aqui, quando eu falo gerador, eu posso utilizar, por exemplo, um aparelho que é capacitivo ou um aparelho que é resistivo. O resistivo, a passagem é do metal para o tecido, então eu preciso de um meio de condução. O capacitivo não, ele tem um material que vai recobrir esse metal e ele é o que vai estar conduzindo, então eu não preciso estar aí utilizando o gel. Então essa é uma forma da gente estar conseguindo utilizar ou não o gel. Então, voltando à radiofrequência, né, na incontinência. Gente, fiquem à vontade, vocês podem fazer perguntas, tá? Podem estar não só aqui, o nosso objetivo é trocar experiências sobre o assunto. Eu sei que esse é um tema muito novo, é um tema extremamente novo na literatura, novo para os profissionais de saúde, não só fisioterapeutas, mas como todos os outros profissionais. Mas seria interessante que chegassem perguntas para que eu pudesse estar ajudando vocês, né, ajudando a esclarecer o que é a dúvida de vocês. Nem sempre o que é a minha dúvida é a dúvida de vocês. Mas eu vou tentar seguir uma cronologia, né, de uma forma mais que a gente tente fazer didaticamente, falar sobre esse assunto sem a demonstração de slides, né? Então a gente vai conduzir. Então, repetindo, a radiofrequência nós começamos a utilizar baseados nesse trabalho. Então, o primeiro trabalho que nós fizemos desta forma foi um trabalho na parte da estética genital. Inclusive, nós publicamos na revista internacional da IUGA, né, na revista da IUGA, que é da Sociedade Internacional de Uroginecologia. Então, a revista da IUGA, ela publicou o nosso primeiro ensaio clínico que nós fizemos sobre o uso da radiofrequência em região de genitália externa. Então, nós utilizamos para a estética genital. E quando a gente fala em estética, a gente não está falando apenas para melhorar a aparência, mas a gente sabe que se a gente não está bem com o nosso corpo, a gente tem respostas fisiológicas sobre isso. E uma das respostas que nós encontramos é que há uma disfunção sexual. Ela pode estar ocasionada muito maior em mulheres que não conseguem olhar para essa região genital com de uma forma mais apreciável. Chegou aqui, acho que é uma pergunta da Priscila Godoy. Patrícia, como ficaria o uso dessas radiofrequências em mulheres com incontinência urinária e fibrose tecidual devido à episiotomia? Pronto. A incontinência urinária de esforço,
ela tem uma teoria. A teoria é que o músculo, ele poderia não estar sustentando essa uretra a nível de que essa uretra também recebesse a pressão no momento do esforço. Então, a pressão iria apenas para o corpo da bexiga e não para a uretra. Quando a gente tem um músculo que sustenta então esse músculo está aqui sustentando para cá e sustentando esses órgãos, a gente vai ter uma ativação também na uretra dessa pressão. Uma paciente que tem uma lesão, por exemplo, por uma episiotomia, então essa fibrose, ela pode fazer o quê? Com que esse tecido ele não fique flexível o suficiente para aguentar o impacto. Então eu digo sempre que o assoalho pélvico ele serve como amortecedor. Ele é o amortecedor da nossa região pélvica. Então esse amortecedor, ele está perdendo a capacidade de amortecer esse impacto porque ele foi lesionado e essa fibrose que foi ocasionada, que foi gerada após a episiotomia, pode sim impedir a mobilização adequada desse músculo. Desta forma, a gente usaria a radiofrequência para quê? Na fibrose, para deixar o tecido flexível. A mesma técnica que usaríamos, por exemplo, com massagem tecidual. Então, a gente vai fazer massagem para conseguir liberação de tecido ou manipulação desse tecido para conseguir essa liberação. Você pode estar utilizando a radiofrequência. Qual é a diferença? A diferença é que a gente consegue, geralmente, os resultados em um número muito menor de sessões. Então, o que a gente tem, a forma de aplicar a radiofrequência seria, ou a forma de tratar uma incontinência, a gente levaria 12 a 15 sessões com manipulação, com outras técnicas, com radiofrequência. A gente geralmente consegue uma resposta com 5 sessões. Então, você ocasionaria, como eu quero fibrose, se eu quero trabalhar a fibrose, eu quero soltar esse tecido, concordam? Então, eu quero fazer com que esse tecido tenha a capacidade de ir e vir na mesma capacidade que o lado que não está lesionado tinha. Então, meu objetivo é esse, tornar esse tecido flexível. Então, eu vou usar uma temperatura que é uma temperatura mais baixa. Eu não vou usar a temperatura de 39 a 41. Eu vou usar uma temperatura de 36 a 38 graus. É importante a gente frisar duas coisas. Se o fisioterapeuta sabe avaliar muito bem um paciente, ele vai conseguir tratar muito bem o seu paciente. Se ele não consegue avaliar, ele não vai tratar. Porque nós conhecemos as técnicas. Aplicar uma técnica é muito simples. Aplicar a técnica de radiofrequência, quando você faz um treinamento, é muito simples. Porém, se você não aplica, se você não consegue diagnosticar muito bem, você pode aplicar a técnica de uma forma errada e levando, inclusive, à piora do processo. Então, por exemplo, se eu vou usar uma radiofrequência, uma temperatura mais alta, eu vou fazer o quê? Produzir mais colágeno. Quando eu uso uma temperatura mais baixa, eu vou fazer o quê? Vou fazer um realinhamento dessas fibras, tanto de elastina quanto de colágeno. Se eu faço um realinhamento, eu dou a ele mais flexibilidade. Se eu faço com o uso de uma temperatura mais alta, eu vou fazer o oposto, vou tensionar ainda mais. Então, eu estaria fazendo o quê? Que o meu paciente piorasse ao invés de melhorar. Então, a gente tem uma capacidade de tratar com a radiofrequência muito grande, porém, a gente precisa saber avaliar muito bem o nosso paciente. Então, uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é isso, a avaliação é o primordial para uma boa terapêutica. Se você avaliar, você não sabe se esse músculo, ele está lá, tem uma incontinência urinária porque ele tem um tensionamento no tecido ou se é porque esse tecido, ele tem a incapacidade de contração. Vamos dar um exemplo bem prático, tá? Eu tenho aqui uma pergunta, vai
Ah, tá. Desculpa, é alguém falando com o Paulo. Então, a gente tem um exemplo bem prático sobre a radiofrequência. Vamos lá. Eu tenho um paciente que chega no meu consultório que me diz assim: eu tenho perdas urinárias quando eu tosso, quando eu espirro, e eu preciso melhorar isso, né? E você tem o recurso da radiofrequência. Aí, se você não faz uma boa avaliação, e aí entra numa boa avaliação o quê? Você pensar em esse músculo, ele tem a incapacidade de contratilidade ou ele tem a capacidade de contratilidade? Ele tem a incapacidade de contratilidade porque ele está ativado demais ou porque ele está ativando menos? Então, pense em o seguinte, eu dou sempre esse exemplo. Lembrem do malhador, do capoeirista e do sedentário, que não faz nada, que fica lá na frente da televisão, tomando aqueles litros e litros de refrigerantes, comendo, e não faz nada. Qual é o tipo de tecido de cada um? O malhador é aquele cara bombado, vamos dizer, aquelas pessoas que vão para a academia, que estão lá o tempo inteiro na academia, então elas têm uma hipertrofia muscular e eles têm flexibilidade? Não. Então pensem, se você tenta mobilizar, ele anda inclusive como, ó, ele anda Robocop. Por quê? Porque ele tem uma musculatura hiperativa, ele tem uma musculatura tensionada. Se eu uso, agora vamos pensar antes do uso, se eu tenho um capoeirista, o capoeirista ele tem um músculo hipertrofiado, mas ele tem flexibilidade, ele vai lá, joga, você não consegue derrubar esse cara, por quê? Porque ele tem gingado, é o baiano, né? Tem gingado. Mas o que acontece? Esse músculo, eles têm a capacidade de ir, vir e tem um bom tônus. Aquele paciente que não faz nada, aquela pessoa que não faz nada, ela tá lá parada, o que o músculo dela vai responder? Ela tem flexibilidade demais, porque o músculo não tem uma sustentação adequada. O que isso ocasiona? Ocasiona uma perda, de capacidade desse músculo. A função desse músculo aí na incontinência é o quê? Sustentar esses órgãos numa posição adequada para que ao esforço eu consiga ser ativada. Mas se eu tenho ele na posição, mas eu não tenho flexibilidade como malhador, o que acontece? Quando ela tossir, quando ela espirrar, o tecido não vai ter essa flexibilidade, porque ele está o quê? Tensionado. Aí o que acontece? Se eu digo para ela, contrai, 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 você vai piorar a função, porque você não está dando a ele flexibilidade. Então eu tenho que avaliar e saber se o meu paciente ele tem uma contração adequada, se ele tem uma capacidade de relaxamento adequado para, a partir daí, ter a indicação ou não da radiofrequência e saber qual é o parâmetro que eu vou estar utilizando na minha radiofrequência. Uma outra coisa que é importante a gente falar, além do parâmetro de utilização, é a gente saber que tem pacientes que não têm indicação para radiofrequência. Então vamos lá. Aquele paciente que tem uma atividade muito baixa do músculo, com a radiofrequência você vai conseguir ativar? Não, porque ele não faz ativação a nível muscular. Então tem que ser o quê? Cinesioterapia mesmo. Então chega lá, ensinar esse paciente a contrair, relaxando adequadamente, e vamos, exercício mesmo, para que a gente consiga que esse músculo tenha essa capacidade. Então, as fibras musculares, elas precisam ser ativadas, miosina e actina precisam se interagir para conseguir a contração. Nos pacientes que têm uma baixa ativação muscular, não adianta fazer radiofrequência, porque a radiofrequência não faz isso. Chegou uma pergunta, por favor, no Face, antes apagou. A Priscila Godoy voltou a perguntar. Não, tinha uma antes, não, acho que Godoy ou Baqueiro? É o nosso
tuas perguntas. Desculpe, aqui não foi a Adriana, eu tô sem óculos, gente, calma. Adriana Mendonça, tem um artigo publicado de cicatriz de pele que mostra... Oi, desculpa, cadê? Exatamente o que você explicou. Exatamente, Adriana. Tem vários artigos falando sobre isso. Inclusive, algumas pessoas chegam a dizer que é contraindicado a utilização de radiofrequência em cicatrizes. E isso, infelizmente, não é verdade. Ao contrário, é indicado, ele é contraindicado na doença do colágeno. Então, se a gente tem uma queloide, se a gente tem uma cicatriz com queloide, é contraindicado. Mas em cicatrizes, ele não é contraindicado. Ao contrário, é indicado. Sim, a outra pergunta, vamos botar o óculos. Sem o óculos eu não enxergo, tá, gente? Só enxergo o vulto, mas eu resisto a usar óculos constantemente. Então, vamos lá. Você sabe me dizer se o aparelho... o Hulk, né? Então, o Hulk, eu até já dei uma olhada assim, eu não conheço, não trabalho com ele, mas ele é um método que é resistivo. Se é resistivo, não dá para utilizar preservativo, porque ele precisa de um meio de contato para enviar essa onda. Então, o preservativo, ele bloqueia, porque é plástico, né? Porque o material dele é um material que causa uma resistência e impede essa passagem. Você tem que utilizar uma radiofrequência, que seja uma radiofrequência que seja capacitiva. Ou então, utilizar equipamentos que você possa sem o preservativo. Essa, inclusive, é uma coisa que a gente precisa chamar a atenção. Pois, gente, se a gente utilizar uma radiofrequência em uma região genital, esse equipamento não pode ser reutilizado em outro. Isso seja para tratar incontinência, para tratar a parte estética, para tratar incontinência urinária, incontinência fecal, disfunção sexual, qualquer um. Por quê? Porque na região genital nós temos as secreções. Então, não é apenas passar álcool, tá limpo, não. Passou álcool 70, como algumas empresas orientam. Passou álcool, ou então não, lavou, tá novo. Gente, isso não é verdade, tá? Senão, a gente poderia, inclusive, a gente não teria, por exemplo, a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis por outros métodos que não fosse apenas, ou que tivesse que ter pelo menos o contato com toda a região genital. Eu dou um exemplo que eu sempre falo dessa questão, né, da higienização. Eu vou falar algo aqui que deve chamar muita atenção de vocês, e principalmente para quem trabalha com radiofrequência ou com laser, por exemplo, ou quem já fez laser. Eu sempre falo isso na parte da estética, né? Assim, vamos lá. Quem já fez laser sabe, em maioria dos lugares, o laser ele é aplicado como a orientação passou na região genital, passa álcool a 70 e pode ser utilizado em outro paciente. Gente, eu tenho certeza, aliás, eu tenho uma hipótese, uma investigação, né? Uma pergunta de investigação que eu ainda irei responder como um estudo, se vocês podem ter certeza, se o número de pacientes que apresentam HPV, por exemplo, tem aumentado após essa onda de laser. Por quê? Porque o laser é feito dessa forma. Então, o ideal era que se utilizasse o laser, e o laser é luz, dá para passar com preservativo. Só que aí você teria que aumentar a potência ou modificar esses parâmetros. E as pessoas não fazem isso. Utilizam o mesmo equipamento em vários. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá? Então, a radiofrequência também, nós precisamos tomar muito cuidado. Então, jamais ficar passando de uma região... Ah, mas eu não estou diretamente na região genital, eu não estou introduzindo no canal. Não importa, gente. Vocês estão tendo contato com secreções vaginais, com secreções dessa mulher,
que pode sim transmitir para outra mulher e outro paciente, mesmo você passando álcool a 70, tá? Porque a única forma de você eliminar completamente essa transmissão é fazendo a esterilização, certo? Tem aqui uma pergunta, né? Opa. Não, desculpa, foi um compartilhamento. Tô dizendo que eu não enxergo nem um palmo. Mas vamos lá, novamente. Então, voltando agora à radiofrequência na incontinência urinária de esforço. Então, gente, partindo do princípio que nós avaliamos muito bem o nosso paciente, nós vamos agora poder utilizar essa radiofrequência para o tratamento. E aí nós vamos ter algumas possibilidades. A possibilidade pode ser tanto a nível de produção de colágeno, quanto a nível de mobilização desse tecido. Lembrando que nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de recurso hoje descrito na literatura ou do nosso conhecimento, pode ser até que tenha e eu não saiba, tá, gente? Mas tem a capacidade de ter mudança de fibra muscular. E aí, de mudança de fibra, o que eu quero dizer é de hipertrofiar essa musculatura. Então, quem faz isso é quem? Quem é que faz a ativação dessa fibra a nível de ganho muscular? É a cinesioterapia. Então, por isso que a cinesioterapia, ela é considerada padrão ouro para o tratamento da incontinência urinária. Porém, a gente tem aquele paciente que chega lá no nosso consultório e diz assim: doutor, olha só, eu sei fazer o bloqueio perineal. Então, o que é o bloqueio perineal? Eu contraio minha musculatura antes de ter um esforço. E aí, quando você avalia o reflexo da tosse, você vê que o reflexo está presente. Você vai e avalia essa musculatura desse paciente, vê que ele tem uma capacidade de contrair e de relaxar adequada. Então, ele tem coordenação. Você vê que ele já fez cinésio e mesmo assim esse paciente continua perdendo. Sabemos que o quê? Pelo menos 30% dos nossos pacientes ficam com essa queixa. Diga aí, quem trabalha com a área sabe. Então a gente acaba levando 30 minutos fazendo exercício, cinesioterapia, 30, 40 minutos fazendo cinesioterapia e mesmo assim a gente não consegue uma resposta. Aí o que é que acontece? Nós acabamos não tendo uma resposta, porque a cinesioterapia ela não ativa todos os fatores de colabamento da uretra. Então a radiofrequência vem aí nesse momento como um recurso a mais para isso. Então tá chegando aqui, Paty, o áudio tá ruim. Paulo, infelizmente parece que no Instagram o áudio não tá saindo bom. Então, acho que é necessário que você vá para o Face, infelizmente. E aí não é culpa minha, tá? Porque eu tô usando, inclusive, a mesma conexão. Eu acho que é o recurso do Instagram que ainda não está tão bom. Perdoe-me, ok? Então, tem aqui uma pergunta, da Maria Clara dos Santos. Patrícia, fiz um laser na barriga e formou um lipoma. E não tá dissolvendo. Já fiz várias sequências, nada resolveu. Maria Clara, olha só, adoraria responder essa sua pergunta aqui. Porém, a nossa proposta hoje é falar de radiofrequência na incontinência urinária de esforço. Nós vamos sim trazer outras propostas, outros assuntos para serem falados, mas a nossa proposta neste Conversando com o Especialista é conversar sobre incontinência urinária de esforço. Acompanhe os próximos, então nos próximos nós teremos outras discussões, inclusive vocês podem estar mandando sugestões para que a gente possa estar incluindo na nossa planilha. Se você tiver urgência, uma coisa que eu lhe aconselho é que tente entrar no nosso site, no patricialordelo.com.br
ou patricialordelo.com, e aí lá você vai ter a opção de encontrar o Conversando com o Especialista, e a gente pode ter uma hora individual, eu e você apenas, para tirar todas as suas dúvidas sobre qualquer assunto, certo? Então fique muito à vontade para estar nesse momento. Eu, inclusive, adoraria poder lhe ajudar dessa forma. Se não, aguarde, porque com certeza a gente vai ter outro, né? Nós vamos ter outros assuntos, lógico que nós já fizemos uma planilha, será divulgada a cada semana, que nós vamos ter esse Conversando com o Especialista, mas é uma forma que você pode ter, tá? Vamos ver que tem mais uma pergunta. Opa! Você consegue ver aí? Ediline fala, muito obrigada. Maria Clara, que tomou conta de você? Ah, tá! Já sei! Clarinha! Muito obrigada, viu? Mas então, faz o seguinte, aí você tem o meu contato pessoal e aí você pode sim falar comigo pessoalmente, viu, Clara? Um beijo, querida. Então, vamos lá. Voltando agora à parte, olha só que gostoso, né? Saber que você tá me acompanhando. É uma pessoa que cuidou de mim quando eu era pequena, né? Faz muito pouco tempo, viu, Clara? Muito pouco tempo isso, tem muito pouco tempo mesmo. Então é muito bom saber que você tá me acompanhando. Muito obrigada, viu? Mas assim, você tem meu contato e tem total liberdade para entrar em contato comigo, certo? Um beijo grande. Vamos agora voltar à radiofrequência para a incontinência urinária de Souza. Ela falou aqui alguma coisa. Te amo, você e toda essa família. Nós também, viu? Sempre. Um beijo grande. Então, falando sobre a radiofrequência na incontinência urinária de Souza. Então, a gente pode pensar que nós vamos precisar ter esse paciente, avaliar esse paciente, né? Ter uma boa avaliação para a partir daí definir. Então, como eu falei, fiz uma boa avaliação. Depois que eu faço uma boa avaliação, é muito fácil, é muito simples eu conseguir trazer o meu recurso para isso, para tratar o meu paciente. Porque aí a gente vai estar fazendo para o nosso paciente o melhor. Então eu avalio muito bem o meu paciente e vou conseguir traçar um programa terapêutico para ele. A técnica, a aplicação da radiofrequência, ela em si é muito simples. Se você tem um conhecimento da fisiopatologia, se você tem um conhecimento da disfunção, você vai conseguir responder, ter uma resposta clínica com a radiofrequência muito boa. Então, o meu conselho com vocês é avaliem muito bem esse paciente. Inclusive, eu vou estar trazendo também aqui para vocês esse momento da gente vai estar discutindo sobre avaliação. E aí a gente vai estar discutindo sobre a avaliação de cada tema, né? Porque não dá pra gente falar de todas as avaliações. Olha, chegou aqui a Cristina Brasil, que é minha filha, Tina Brasil, falando. Ela não vale, né, gente? Tá falando que é show, não vale. Meu filho não vale. Tá, vamos lá. Voltando à radiofrequência para a incontinência. Vamos avaliar muito bem esse paciente. Para partir daí, a partir do momento que eu avalio muito bem o meu paciente, eu vou conseguir tratar o meu paciente. Então, o que é mais importante da incontinência urinária é saber se esse paciente tem uma boa contração. E aí, quando a gente fala de boa contração, a gente está pensando em coordenação, a gente está pensando em relaxamento, então consciência de relaxamento. A gente está pensando em ativação desse músculo segundos, milésimos de segundos antes do esforço. Então isso é uma ativação reflexa que pode ser automatizada novamente a depender do nosso trabalho com a cinésio. Então a gente tem formas para poder utilizar. Sabe o que é que eu vou tentar fazer? Vou pegar, estão me falando que o áudio tá ruim. Eu vou tentar botar um fone, por favor,
porque aí eu acho que pode ser que o fone esteja ruim. Alguém tá dizendo que no Instagram não tá conseguindo ouvir, é isso? E no Face todo mundo tá conseguindo ouvir? Acho que é isso. Então, acho que vale a pena a gente tentar colocar aqui. Eu vou colocar e a gente vai ver se consegue melhorar, tá? Para vocês. Novamente eu digo, tentem ir para o Face, porque o Face... Veja aí se você consegue com esse... Achou? Pronto. Ok. Então, vamos lá. Vejam aí, olha. Melhorou, gente, o som? Eu não sei. Veja aí. Melhorou o som? Por favor, me deem um feedback para eu saber se eu devo ou não continuar. Mas vamos lá, voltando pro Conversando com o Especial, falando sobre o tema. No Instagram tá ruim, realmente. Já no Face tá ótimo. A Leila está dizendo que tá ótimo no Face, tá? Então, de verdade, eu acho que o problema é o Instagram ou a conexão, não sei. Então, tentem ir pro Face. Voltando para a incontinência, né? Então, a gente avaliou e a partir da avaliação a gente vai estar tratando esse paciente. O que é importante eu avaliar? Novamente, né? Então, trazendo isso aqui. O importante é que a gente saiba se esse grau de força, essa paciente tem um bom grau de força, e o grau de força não é apenas a capacidade de contração, mas tem que saber a capacidade de contrair e de relaxar, se é coordenada essa contração, se não utiliza outros grupos musculares, se ela consegue ativar milésimos de segundos antes do esforço. Então isso é necessário, saber se consegue ativar milésimos de segundos antes do esforço. Por quê? Porque quando a musculatura ela é ativada, quando eu faço um esforço abdominal, minha musculatura do assoalho pélvico ela deve ser milésimos de segundo antes ativada, porque o meu diafragma ele faz a ativação desse reflexo. Quando o diafragma se prepara para um esforço, como a tosse, como uma mobilização abdominal, ele deve fazer isso. Se no seu teste, na sua avaliação física, você não encontra isso no seu paciente, você deve trabalhar. A radiofrequência não vai te dar isso. Então, a radiofrequência ela tem momentos para serem utilizadas, né? Como eu falei, para ser utilizada. Então, vamos lá. Então, eu preciso avaliar força, coordenação, preciso saber se a ativação de reflexo, preciso saber se esse paciente ele tem uma boa fibra muscular. E aí, quando eu falo de boa fibra muscular, lembrem que é o quê? Esse tônus, a musculatura que vai estar mantendo essa mobilidade. E aí, então, um paciente que nunca fez cinesioterapia, que nunca foi nem ensinado a ele a fazer a cinesioterapia do assoalho pélvico, não vai adiantar você fazer a radiofrequência se esse tônus ele é diminuído, né? Se essa ativação dessa fibra é diminuída, porque a radiofrequência não faz ativação de fibra. Ela pode sim te ajudar se você, por exemplo, tem uma incapacidade de relaxar. E aí sim, se eu vou lá e avalio e vejo que aquele músculo ele está tensionado, qual é a melhor dica para saber se o músculo está tensionado? Se o espaço entre o ânus e a vagina. Então, quando você olha para o seu paciente e vê que o espaço entre a vagina e o ânus, certo? Então, esse espaço que é o núcleo fibroso central, ele está diminuído. Por quê? Se ele está diminuído, ele está tensionado. Geralmente, a gente nem consegue enxergar, porque aqui, ó, a gente tem uma musculatura para dentro. Lembrem que o assoalho pélvico, ele não é abaulado, ele é para dentro. Ele é em formato de W, tá? Então, a partir do momento que eu contraio mais ainda, eu vou subir mais ainda. Quando eu subo, eu visualizo menos esse espaço, porque ele está tensionado. Então, se isso aqui eu não consigo visualizar porque ele está tensionado, gente, é uma ativação a mais do músculo do assoalho pélvico. E eu não mostrei no Instagram.
Gente, olha só, é o que eu tava falando do espaço. É esse espaço aqui, ó, entre a vagina e o ânus, certo? Então, entre a vagina e o ânus, nós vamos ter esse espaço aqui diminuído, porque há um tensionamento. Então, você avalia o seu paciente e vê que tá pequeno esse espaço, ele tem uma hiperatividade muscular, provavelmente. Então, se você vai lá e toca uma outra forma, tocou na região, ó, toquei, ela tá dura, rígida, quer dizer o quê? Ela tem pouca flexibilidade. O músculo, ele tem a capacidade de relaxar e voltar para sua posição. Então, quando eu traciono, né, quando eu dou uma prensa, ele vai lá e volta. Se ele está caído, ele nem mobiliza, ó, tá vendo? Ele fica lá parado. Então, façam isso, ó, toquem aqui na mão, e aí vocês vão sentir rígido, o assoalho pélvico rígido, um assoalho pélvico precisa ser trabalhado com relaxamento. Então, eu vou precisar usar a radiofrequência, uma técnica de relaxamento. Se eu estou avaliando a paciente com incontinência urinária de esforço. Se eu tensiono e ele está normal, mas ele não consegue contrair, pode ter certeza que a radiofrequência também não vai te ajudar. Então, você vai ter que ensinar, vai ter que utilizar a cinesioterapia nessa paciente. Se ela tá parada, ela não tem também ativação muscular. Então, é cinesioterapia. Aí você pode utilizar outros recursos, eletroestimulação para dar uma ativação inicial para ensinar a cinésio. Você pode utilizar reflexo miotático, você pode utilizar várias formas. Então, assim, contração por transbordamento. Então, tem várias técnicas que a gente vai poder estar utilizando para ensinar esse paciente a contrair. Mas, se na sua avaliação você vê que ele tem um tônus adequado, um grau de força capaz, então um grau de força adequado, coordena muito bem, tem reflexo guardião e continua perdendo, é o que, gente? Aí sim, é um excelente paciente para a radiofrequência, que é porque essa uretra, ela não está colabando adequadamente. E aí eu dou sempre o exemplo disso aqui, ó. Pensem o seguinte, a gente pode ter, ó, exatamente isso. Uma uretra que está aberta, que está pouco colabada. Por quê? Porque, na verdade, ó, a urina vai passar. Por quê? Porque eu não consigo fechá-la. Então, a radiofrequência, mesmo o músculo aqui fora, está contraindo, está fechando, mas a uretra não está colabada. Então, essa é uma boa paciente para a radiofrequência. Eu acho que estamos chegando ao final. Não sei se tem alguém aí com alguma pergunta, tá? Como eu falei, a gente vai estar sempre fazendo esse Conversando com Especialista. O nosso próximo Conversando com Especialista será na semana antes do Carnaval. Estamos tentando organizar, algumas pessoas me pediram para que eu fizesse o Conversando com Especialista em um horário que fosse mais conveniente para toda para que a maioria conseguisse assistir. Esse é um horário que as pessoas não estão, estão atendendo, não estão tão disponíveis. Mas lembrem, gente, eu também tenho uma vida. Eu também preciso estar fazendo no meu horário, no meu horário que é conveniente. Porque eu também tenho uma vida particular, eu também tenho pacientes, então eu tenho que adequar a minha vida disso a possibilidade de estar dividindo o meu conhecimento, dividindo essa minha experiência com vocês. Então, espero que a gente possa se encontrar novamente. A gente vai estar falando sobre outros temas. A nossa planilha vai ser lançada, vamos lançar cada vez que nós vamos estar falando, nós vamos estar lançando e falando sobre isso. E espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês. Será um prazer estar com vocês.
Tá? Então, na nossa próxima, na quinta-feira, aqui em Salvador já é véspera de carnaval, então eu não vou fazer na quinta. Então, provavelmente a gente faça na terça-feira, se eu não me engano, será dia 21. Deixa eu só confirmar. Eu sou ótima, né, gente? Eu nunca sei, a gente... Tá, 21, não é isso? Dia 20... Terça-feira, exatamente. Então, provavelmente, a gente faça... não, gente, desculpem, a nossa proposta é fazer de 15 em 15, me perdoem. Então, será dia mais 23 não, hoje, exatamente, né? Então, não. Então, vamos fazer sim. Desculpem mais uma vez. Vamos fazer dia 21, tá? Mas será divulgado. E o tema, provavelmente, nós vamos estar falando, nesse momento, de avaliação. E aí, mas a gente está fechando o tema. Eu quero trazendo temas, né, que seja bom para todos. Também tem uma vontade de estar falando aqui muito para vocês sobre a parte de fisiologia da micção. Acho que isso vai ser bem interessante, acho que até mais do que a avaliação agora. E aí, acho que nós vamos falar de fisiologia da micção, porque se a gente entende o que é normal, é muito mais fácil para a gente entender o que é patológico. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar. Olha aqui, ó, Roseni chegou, tá dizendo que chegou tarde, minha mãe querida. Esse povo, né, é engraçado. Entra a filha, entra a mãe, ó. Mas, assim, fico muito feliz de poder estar aqui, vendo que essas pessoas que eu admiro tanto e tenho um carinho tão especial estejam também aqui me acompanhando. Muito obrigada, queridas. Então, voltando, nós vamos falar de fisiologia, sim, da micção. Acho que vai ser interessante. Eu vou estar falando um pouco. Eu gosto muito de falar sobre esse tema porque a gente precisa entender o que é normal para entender o que é patológico. E a partir daí, a gente vai trazendo. Botem temas a cada dia. Vocês podem estar assistindo Conversando com o Especialista. Vai estar disponível no YouTube, na minha página do YouTube. Vai estar lá na minha página mesmo que chama, né? Acho que desculpem. E no meu canal do YouTube. Meu filho vai me dar uma bronca, porque ele vive me dizendo, mãe, é canal, mãe, é canal. Que diz ele que vai ser um youtuber. Eu tô fora disso, mas tudo bem. Então, vocês podem estar assistindo, nós vamos estar disponibilizando também no nosso site, tá? O link para vocês estarem assistindo, e aí no Face ele fica gravado, tá? Muito obrigada, espero que eu tenha contribuído. Um grande beijo para todos que estavam aqui. A Carol tava falando, a Carol tá pedindo para falar de pessários. Tá bom, Carol, é um bom tema mesmo, acho muito bom. Vou estar trazendo, sim, também. Eu acho que a gente precisa estar trazendo também coisas um pouquinho mais básicas antes, né? Mas também precisamos estar trazendo temas mais aprofundados. Então, está assim na minha lista falar sobre pessários, ok? Um grande beijo para vocês. Não, né? Tá. Um beijo para vocês.